Aquilo que nós calamos, muitas vezes, quando nós não nos permitimos exteriorizar as nossas emoções, quando andamos aqui neste modo em piloto automático e aquilo que a sociedade nos impõe agora, que é muito uma cultura aqui da produtividade para o trabalho, em que tens que estar sempre ocupada, sempre a fazer coisas, senão parece que não estás, não é? A ser uma pessoa normal na sociedade, ou não estás a ser produtiva. E esta imposição, não é? Ou tu não conseguis desacelerar, ou não conseguis processar as tuas emoções, ou não conseguis exteriorizá-las, o nosso corpo manifesta. Até mesmo o facto de afetar o nosso sistema imunológico, as mais vezes doentes. A importância de estarmos bem mentalmente é cada vez mais discutido e abordado nos dias de hoje. O interesse pelo comportamento humano e a diferença que a terapia pode ter na vida de uma pessoa levou a minha convidada de hoje a entrar no mundo da psicologia. Empática, determinada e resiliente é assim que se diz ser, mas isso vamos confirmar no episódio de hoje, meus senhores, minhas senhoras, Tânia Martins. Obrigada, Tânia, por teres aceitado este desafio. Como é que entrou a psicologia na tua vida? A psicologia entrou na minha vida logo desde pequenina, ali no 3º, 4º ano, quando tive ali mais contacto com esta área na primária, porque uma psicóloga foi lá falar, e foi a partir daí que eu também percebi que era aquilo que eu realmente quereria ser, desde cedo. Que idade? 8, 9 aninhos, ali 3º, 4º ano. Tu és daquelas pessoas que logo desde pequena dizes quero ser isto e és de facto. Sim, sim. Tive ali um bocadinho, se calhar antes disso, confusa ali com a parte da enfermagem, mas depois disso, assim. Mas tu tinhas noção do que é que era uma psicóloga? Naquele momento, e agora que já estudei, não é? Consigo dizer que naquele momento se calhar não tinha noção total do que é realmente a psicologia. Qual é que era a tua percepção? A minha percepção era muito aquele lado aquela missão de ajudar, não é? Aquela parte ali do impacto dos eventos, não é? Na altura tinha havido ali uma situação específica na escola e ela foi muito trabalhar isto, em contexto ali de turma, não é? O impacto que aquilo tinha tido, e acho que foi muito isso também que me cativou desde logo, esta ajuda, não é? E o poder desta transformação quando tu passas por estes eventos e consegues fazer também este ressignificar da experiência logo no próprio momento. Mas marcou-te esse evento? Isso é fundamental. A mim não diretamente, sim, ela na altura acabou só por fazer esta abordagem, não é? Ali em contexto de turma, mas não me marcou a mim. Mas o papel dela, não é? Achei que tinha sido determinante, e poder presenciar isto e ver o impacto que também teve, não é? Nos meus colegas naquela altura, acho que foi muito este fascínio, não é? Ok, esta pessoa, não é? Sabe mesmo daquilo que está aqui a falar, e o facto de estar a conseguir ajudar, acho que foi realmente ali o meu fascínio principal, e com o passar do tempo, claro, não é? Depois fui contactando aqui mais com as psicólogas da escola, na parte da área vocacional e assim, e fui também consolidando, não é? Esta certeza de que era isto que eu queria fazer. Mas a Tânia de agora ainda usa alguma coisa ou ainda tem como referência esse episódio, essa pessoa? Não, neste momento já não. É mesmo isso, a missão do ajudar, não é? Se calhar isto é comum, acho eu, a todas as minhas colegas psicólogas também, o poder que podemos ter aqui com este colo, com este suporte, e que acho que é muito isto também que é transformador na terapia, não é? O dar à pessoa a possibilidade dela poder ser quem ela quiser ser realmente, não é? Durante a consulta. E tu falas precisamente do teu interesse pelo comportamento humano. Uhum. O que é há de fascinante nisso? O quão diferente nós somos todos. Não é? E que isto não nos retira a magia, ou seja, a nossa essência, aqui a questão da autenticidade é até um valor que eu defendo aqui muito na minha prática, não é? Porque acho que é super importante nós acolhermos aquilo que é a nossa bagagem. Nós não escolhemos muitos dos eventos que nós vamos passando, nós não escolhemos a nossa família, nós não escolhemos nada disto, mas nós podemos escolher a forma como nós lidamos com isto. Mas acho que é super importante, não é? Que este lidar também não fuja daquilo que é a nossa autenticidade, de nos esquecermos que passamos por aquilo, não é? Que convivemos com aquela pessoa, que aquela pessoa, se calhar, não é? Teve ali algum comportamento, alguma atitude connosco e que nos possa ter magoado, mas que aquela pessoa também tem a bagagem dela, tal como nós temos a nossa. Não é? Portanto, este processo aqui de transformação, acho que, e este fascínio e esta diferença com que nós também vamos lidando, não é? De forma diferente com as situações. Acho que o comportamento humano não é aqui tanta coisa,
Mas é super importante não nos esquecermos da nossa autenticidade, de quem é que nós somos, aquilo que nós queremos manter e desta bagagem, não é? Que também está para trás, que deve estar bem arrumadinha, mas que está lá, e acho que isso é super importante. E sentes que as pessoas hoje em dia já têm cada vez mais abertura para pedir ajuda? Sim. Acho que o tempo da pandemia também veio aqui a abrir muito, não é? Esta parte desta sensibilização para procurar ajuda e se calhar desmistificar aqui muito esta ideia. Havia aquele estigma, não é? Exatamente, quem procura, não é? Quem ia procurar ajuda, ou porque o psicólogo é para os malucos, ou a questão aqui de que procurar ajuda também é um sinal de fraqueza, não é? Mas não é, e acho que quem realmente faz terapia também tem esta noção. É preciso muita coragem para tu também dares este passo, não é? E conseguires confiar, exatamente, confiar naquela pessoa, não é? E permitires mostrar vulnerabilidade. E isto é um processo que requer também muita coragem e não fraqueza. E acho que é precisamente o contrário. A saúde mental nos dias de hoje é cada vez mais abordada. Sim. Sentes que também o meio que nos rodeia cada vez mais tem implicância nisso? Como assim? A parte de... Sim, também... porque, por exemplo, há uns anos se calhar as pessoas não passavam por tantos fenómenos como hoje os jovens, ou até mesmo pessoas mais velhas passam, por tudo o que nos rodeia, pela pressão social, outras realidades, outras mentalidades, outras eras. Sentes que realmente isso também interfere mais na saúde mental? Interfere, sim. Tem aqui um impacto significativo. Basta pegarmos na questão também do bullying, não é? Por exemplo, este fenómeno com os jovens. Isto tem cada vez mais impacto na saúde mental e vemos, eu pelo menos na minha prática clínica, noto aqui um bocadinho este aumento, não é, de casos de ansiedade que resultam deste tipo de episódios, não é, cada vez mais, e acho que isto é muito bom, cada vez mais os pais também terem esta abertura para, ok, não é, se calhar eu estou aqui, eu sou uma fonte de suporte e de apoio para o meu filho ou para a minha filha, mas é preciso mais, é preciso se calhar dotar de outras ferramentas que aquele jovem ou que aquela criança não está a conseguir ter naquele momento, e fazer esta intervenção de forma muito precoce é fundamental, porque acabam muitas vezes por vir à terapia, não é, para lidar com esta ansiedade, questões aqui de bullying ou outras, que também vão ter aqui muito impacto, mas inevitavelmente nós vamos trabalhar competências, não é? Vamos trabalhar competências além daquilo, e esta intervenção, não é, até com crianças e jovens também ela gosta muito por isto. Porque acho que dotas de ferramentas numa altura que é crucial, não é? O cérebro, nessa altura, esta parte... E o bullying ou qualquer outro trauma que uma criança possa ter ou um adolescente possa ter, pode marcá-lo enquanto pessoa para o resto da vida? Pode marcar, é a tal bagagem que fica lá e vai tudo depender da forma como a criança, como o jovem também vai lidar com isto. É preciso atuar rapidamente quando isso acontece? Quanto mais rápido, não é? Nós vamos reduzir aqui um bocadinho aquilo que é o impacto. Tu vivenciares uma situação traumática, tem por si só este impacto. Se a vivenciares durante um tempo muito mais prolongado, este impacto aumenta, não é? É proporcional. O tempo que tu estás exposto a esse evento vai ser proporcional também àquilo que são os teus sintomas, que é aquilo que... E pode ser muito mais difícil depois também reverter tudo aquilo que se está a passar. Reverter, com terapia, não é? Vamos conseguindo aqui reverter. A questão aqui tem muito a ver é o impacto, não é? Ou seja, muitas vezes este impacto é muito situacional, não é? Está ali ainda, e quando tu não atuas de uma forma aqui mais preventiva ou até já numa fase de intervenção precoce, quando já tens o problema, aquilo que vai acontecer, não é? O impacto vai ser muito maior e pode generalizar-se aqui para outras áreas. E há muito aquela ideia de eu não preciso de fazer terapia porque eu tenho amigos. Um amigo é um terapeuta ou um psicólogo? Não. Por algum motivo, nós psicólogos não podemos atender as pessoas, não é? Ou seja, não podemos dar consulta às pessoas que nós conhecemos ou com quem temos uma relação próxima, não é? Acho que isto diz tudo. É porque, efetivamente, um amigo não pode. Um amigo pode ser confidente, pode ser companheiro, vai dar ótimos conselhos, claro que sim, mas o amigo não vai ser neutro, não vai ser imparcial, não é? Nem tem ferramentas. Exatamente, não é? Vai chegar a uma altura em que não vai ter ferramentas para conseguir ajudar em muitas das situações, não é? E até porque o trabalho do psicólogo, não é? A escuta é o principal. E um amigo pode escutar-te. Mas tem que haver uma devolução, não é? Ou seja, tu vais escutar a pessoa, mas é suposto tu também devolveres, é suposto tu trabalhares com aqui competências, não é? E estratégias específicas adaptadas àquela problemática. E nesta parte o amigo não pode dar esta resposta. E tu consegues ser imparcial ou é difícil para uma psicóloga estar imparcial relativamente a determinados casos? Não.
para nós é uma competência que também é muito treinada com a nossa formação, não é? Esta neutralidade e esta imparcialidade que é realmente aqui necessária, mas claro que vou ficar super contente pelas conquistas, não é? Das minhas pessoas, das pessoas que acompanho. Claro que aquele momento em que a pessoa está a mostrar aquela vulnerabilidade ou em que há aqui um episódio mais marcante na vida daquela pessoa, claro que eu não vou ficar indiferente, não é? Ou seja, neutralidade e imparcialidade é diferente de indiferença, não é? Muitas vezes há aqui também esta associação, não é? Ou seja, mas vocês não sentem, não é? Não somos robôs, claro que nós sentimos o que a pessoa também está a sentir, não é? A forma, nos vamos a envolver, não é? Naquilo que o outro também nos está a trazer, não é? E um psicólogo não é só na hora de terapia. Vocês, de certa forma, são uma muleta para os clientes, não é? Sim. E há pouco eu pensei que até ias falar desta questão, não é? Ou seja, procurar a terapia não só quando eu tenho um problema, não é? Há muito esta ideia ainda. Eu só vou realmente procurar terapia porque eu não estou bem ou porque preciso desta ajuda. E às vezes isto também compromete o processo terapêutico, porque às vezes a pessoa vem, dá este passo, não é? Tem esta coragem de procurar, mas depois de um determinado número de consultas, a pessoa começa a melhorar, não é? E às vezes não há este compromisso e a pessoa pensa que já está bem, ok, não é? E acabou a terapia. E às vezes é precisamente nessa fase que há também aqui espaço, se calhar, para trabalhar áreas que não estavam a ser tão trabalhadas na terapia, porque estávamos, não é? Focadas num problema. Num problema, ok? Mas aquelas áreas são igualmente importantes, porque aquelas áreas também vão contribuir realmente para a resposta que a pessoa vai manter depois disso. E aqui a parte também de procurar a terapia como uma ferramenta de autoconhecimento. Quando não há nenhum problema, tu podes simplesmente dar este passo, não é? E partir para esta viagem de autoconhecimento, de perceberes aqui tudo aquilo que está contigo. Que caminho é esse do autoconhecimento? Este caminho do autoconhecimento é muito tu permitiste, não é? Olhar para ti de uma outra perspectiva, que é isso que é feito aqui, não é? Em terapia, é olhares para trás, olhares para as tuas vivências, olhares para a forma como tu vives as situações atualmente, a forma como tu pensas, a tua lente, não é? Com que tu olhas para ti e para o mundo, muitas das vezes, em que muitas vezes, como não há problema, achamos que ela está saudável, não é? E efetivamente pode estar saudável, mas se calhar há alguma coisa no nosso passado, alguma forma que nós até somos hoje em dia, em que aquilo, não é? Há ali uma conexão, há ali algo que pode ser ressignificado. E este processo de autoconhecimento também ajuda muito nesta parte. Há uns anos pensava-se que desde que estejamos bem fisicamente estava tudo bem, não é? Mas de facto, se não estivermos bem mentalmente, e eu já passei por um episódio desses, nada mais funciona. Que importância é que tem realmente estarmos bem psicologicamente? Essa importância, não é? De que eu acho que corpo, aqui, não é? Corpo e mente nisto não se podem dissociar, e a própria definição de saúde mental e de bem-estar também está aqui muito relacionada com isso. Esta dualidade, não é? Em que mesmo que tu estejas mal emocionalmente, o teu corpo vai reagir, o teu corpo vai exteriorizar, não é? Portanto, se tu estás mal emocionalmente e o teu corpo se vai manifestar naquilo que é o teu físico, será que é só o suficiente estás bem fisicamente para estar emocionalmente? Se um influencia o outro, não é? Automaticamente esta influência vai ser aqui mútua. E quando tu não trabalhas esta parte emocional, não é? Muitas vezes há episódios, não é? Como tu própria disseste, e que te levou aqui a esta procura. Se tu não procurasses, certamente o teu corpo também não iria reagir bem e irias continuar até fisicamente a ter ainda mais sintomas, não é? Do que aquilo que foi a percepção, se calhar, daquilo porque que depois já há também sintomas físicos, não é? Exatamente. Ou seja, é muito mais do que estar triste. Podemos ter outro tipo de sintomas, como dor de cabeça, vómitos, etc. Sim, palpitações, tremores, não é? Aquela sensação ali de aperto no peito, muito comum na parte da ansiedade. Tem muito a ver com isso. Eu te digo muitas vezes na terapia que aquilo que nós calamos, muitas vezes, quando nós não nos permitimos exteriorizar as nossas emoções, que acho que isto também é aqui dos principais gatilhos, não é? Quando andamos aqui neste modo em piloto automático, e aquilo que a sociedade nos impõe agora, que é muito uma cultura aqui da produtividade para o trabalho, em que tens que estar sempre ocupada, sempre a fazer coisas, senão parece que não estás, não é? A ser uma pessoa normal na sociedade, ou não estás a ser produtiva. E esta imposição, não é? Ou tu não conseguis desacelerar, ou não conseguis processar as tuas emoções, ou não conseguis exteriorizá-las, o nosso corpo manifesta isto, não é? Ou seja, tudo que tu não processares, o teu corpo vai exteriorizar, de uma forma ou de outra, não é? Leva mais tarde ou mais cedo. Exatamente, e ele vai exteriorizar. Até mesmo o facto de afetar o nosso sistema imunológico, não é? Ter mais predisposição, ficas mais vezes doente.
E é muito comum até quando há estes picos, não é? Estas cargas emocionais aqui, até vivemos isso agora na altura do apagão e na altura da pandemia também percebemos muito isto, em que depois o corpo acaba por exteriorizar. Ou seja, estar deprimido pode também deixar-nos mais fracos, não é? Imunologicamente. Claro que sim, claro que sim. Há aqui muita sintomatologia, não só na depressão, não só na ansiedade, não é? Mas o nosso corpo exterioriza de alguma forma, quase sempre. Tocaste aí num ponto essencial, que é a pressão que se sente atualmente da sociedade, do facto de estarmos sempre a produzir, e até em Portugal há muito aquela cultura de acabou o teu horário de trabalho, já vais embora? Como assim não fazes horas extra, não é? Exato. Há muito essa cultura em Portugal. Os jovens que estão a entrar agora no mercado de trabalho, como é que eles estão a lidar com toda esta pressão? Porque muitos deles ainda estão na universidade e já estão a manifestar sintomas de ansiedade. Quando chegam ao mercado de trabalho, neste envolvimento todo, alguns deles até entram em burnout. Como é que tudo isto de repente chega até nós, não é? Não se falava sequer de burnout, não se sabia sequer o que era ansiedade. As pessoas diziam, até se calhar viam como uma fraqueza, e é muito mais do que isso. Sim. É uma coisa que não controlamos. Sim, é essa questão da ansiedade, não é essa questão o facto das pessoas dizerem é uma manifestação de fraqueza, e muitas vezes, não é? O que é que nós vemos quando tu manifestas, estou aqui um bocadinho ansioso ou preocupado com esta situação, mas é só não pensares. É só teres calma. Parece que é fácil, sim, não quando é? estás Parece mal que é só tem calma. Parece que é só beber um copo de água. Como é que eu não lembrei de não ter calma? Exatamente, não é? Parece que é uma coisa muito fácil de gerir, efetivamente, não é? E a questão do burnout também toca um bocadinho nisso. Muitas vezes eu acho que aqui a parte do burnout está associada ao ir relativizando, não é? Ou seja, esta crença está aqui tão intrínseca da produtividade que tu vais relativizando, vais ignorando que não tens horários, não é? Que são saudáveis, vais ignorando que não fazes pausas ao longo do dia, um dia vais levando o computador para casa e vais trabalhar fora de horas, o teu sono se calhar vai aqui ficando prejudicado, começa a diminuir esta qualidade. Mas quando é que se para? Como é que se para? Como é que se para? Com pausas conscientes, não é? Ou seja, é muito, tu estás alinhada também contigo própria, e é aqui que eu acho que entra também a questão da autenticidade, não é? Se eu sei, por exemplo, que o meu ritmo de trabalho não vai ser igual ao teu, tal como não vai ser igual ao de outras pessoas, e se tu não te ouvires, se tu não souberes quais são as tuas necessidades, o que é que para ti é ok, tu não vais parar. Se tu não sabes qual é o teu limite, tu vais guiar-te pelos limites das outras pessoas. Certo? Aquilo que o teu chefe te vai impor, aquilo que realmente o teu trabalho, não é? Que te vai dar ali como desafio. Portanto, acho que escutares e saberes, ok, o que é que eu quero para mim neste momento? E que esta fase da tua vida pode ser diferente de outra fase da tua vida. E está tudo ok com isto, não é? Muitas vezes também nos traz aqui estes padrões muito rígidos. Ok, eu passei por uma fase em que estava aqui perto de um burnout ou que trabalhei demasiado. Mesmo quando tenha sido aqui um burnout. Isto para mim não foi ok, então vou definir limites, até vou cumprir aqui mais com o horário de trabalho, vou fazer aqui prática. Mas é que às vezes as pessoas nem se apercebem que já estão nessa bola de neve. Além desta falta de consciência, não é? Muitas vezes o que é que acontece? A pessoa desacelera e depois estava tão habituada a estar aqui que não sabe estar aqui. Não é? Exatamente. E então há aqui um tentar parar de uma forma muito forçada que vai criar muita frustração também. Por isso isto tem que ser tudo adaptado àquilo que é o teu ritmo, não é? E que noutra fase, por um desafio profissional, tu podes ter que voltar a acelerar um bocadinho, não é? E respeitares aquilo que tu és. O tu saberes parar vai ser ok. Eu priorizo ter tempo para fazer exercício físico. Ok, então eu vou fazer exercício físico, eu vou sair àquela hora e eu vou perceber onde é que o exercício se encaixa na minha rotina. Para outra pessoa pode ser ok, a mim faz-me todo o sentido, se calhar eu ter uma hora de almoço mais prolongada e fazer uma pausa consciente aqui, conseguir cozinhar o meu almoço com atenção plena, cozinhar a minha refeição favorita, ter um bocadinho de tempo para a leitura antes de voltar a trabalhar no período da tarde, mas isto pode fazer sentido a ti, a mim não é? Portanto, tens sobretudo que saber aquilo que tu queres para ti, não é? O que é que te faz sentido, o que é que está a fazer falta, não é? Neste ritmo acelerado que a nossa sociedade nos impõe, e tudo aquilo que tu definires vai ser com base nisto, não é? Não com aquelas soluções feitas. E tocaste aí num assunto importante que é o exercício físico. Para uma pessoa que não esteja bem mentalmente,
exercício pode ser aqui uma salvação. Sim, é um ponto fundamental e que eu trabalho muito em terapia, não é? Em terapia falo muito aqui da questão da alimentação, porque a forma também como nós nos alimentamos também é essencial, as coisas que tu vais fazendo também são aqui de acordo com aquilo que tu queres para ti, com aquilo que tu queres nutrir. O exercício físico tem aqui um papel fundamental na regulação até para o sono, quando nós temos alterações de sono, e sobretudo na regulação aqui da parte do humor é um papel preponderante, não é? Inclusivamente o exercício físico é aqui comparado, não é? A intervenção às vezes até de primeira linha, muito comparado a um antidepressivo aqui muito mais levezinho no fundo, porque o efeito, não é? É a libertação destes neurotransmissores que são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar. E quando tu praticas, seja uma caminhada, seja ir ao ginásio, seja ir ao pilates, isto vai efetivamente, não é? Libertar estes neurotransmissores e que te dará aqui esta sensação de bem-estar e que em momentos aqui, quadros depressivos como tu falaste, ajuda-nos muito o quê? A ativar a pessoa. Se na ansiedade ajuda se calhar a parar um bocadinho, não é? A pessoa a conseguir ter aquele momento que é autocuidado e conseguir evadir-se ali um bocadinho destes pensamentos sempre muito acelerados que são comuns na ansiedade, na depressão também nos vai ajudar a ativar, vai libertar estes neurotransmissores e equilibrar o bem-estar, mas para lá disso, não é? Nós vamos conseguir pôr a pessoa ativa a fazer coisas, a estabelecer outros objetivos, a conseguir socializar muitas vezes, não é? Isto é uma ferramenta aqui super importante para até porque enquanto estamos a fazer exercício físico até parece que apagamos e esquecemos tudo o que está à nossa volta. Sim, sim. E não é só, lá está, o sair deste pensamento mais ansioso, do pensamento aqui, desta parte mais, desta sintomatologia depressiva. É mesmo tu conseguiste ter este bem-estar e tudo o que está adjacente, não é? Até porque mesmo a parte do exercício físico implica nós trabalharmos outras coisas com a pessoa, a introdução de hábitos. E há algum conselho que tu possas dar, por exemplo, para uma pessoa que seja mais ansiosa? Alguma prática que pode ajudar no dia-a-dia? Algum exercício de respiração? Sim, a respiração diafragmática, que eu acho que é fundamental e algo que eu trabalho sempre aqui nas consultas, porque quando tu respiras, não é, de uma forma consciente e fazes aqui esta pausa, tu também estás a conseguir autorregular-te por ti, ativar os teus mecanismos e muito também a parte do stop dos pensamentos, não é? Porque é super importante, se tu estiveres a respirar, o teu pensamento vai estar acelerado numa fase inicial, não é? E então, às vezes eu ligo isto, a parte aqui da técnica do stop, que é muito de, ok, stop, o que é que eu estou a pensar, não é? Identificar este pensamento, conseguir dar aqui alguma resposta, perceber este pensamento é real, qual é a probabilidade real deste cenário, não é? Que ia acontecer aquilo que eu estou a imaginar. Automaticamente os pensamentos também vão perdendo aqui um bocadinho a força, não é? E devem ser exteriorizados? Depende. Exteriorizados para quem? Como? Ou seja, também temos que ter isso em consideração. O facto de tu exteriorizares, se fazes terapia, faz todo o sentido, não é? Que tu vais exteriorizar aquilo que tu estás a pensar naquele momento. Não fazendo terapia, muitas vezes aqui a escrita é algo que ajuda bastante. Nós em terapia, pelo menos eu, acabo até por mandar quase sempre um registro destes pensamentos ou pedir à pessoa para fazer um registro livre destes pensamentos e sobretudo quando as coisas estão a acontecer, não é? Porque automaticamente, quando tu estás a escrever, não é? O teu cérebro vai ter que desacelerar um bocadinho para acompanhar. E tu vais ter clareza também. Porque fazeres este registro muito posterior àquilo que foi o teu episódio, esta parte aqui de tu perceberes, não é? Que estavas ali a ficar se calhar um bocadinho mais ansiosa, é completamente diferente o impacto. Tu já não vais perceber se calhar os pensamentos todos automáticos que tu tiveste naquele momento, só te vais lembrar de alguns. E quando tu exteriorizas, não é? Isto também acaba por perder um bocadinho este peso gigante. Sabes que eu sinto exatamente o contrário comigo. Eu sempre que exteriorizo um problema, sinto que se torna real e que é maior. Mas quando exteriorizas, verbalizando para alguém significativo para ti, sim, ou por exemplo, se fosse através da escrita? Não tanto através da escrita, mas por exemplo quando verbalizo com alguém de que, imagina um episódio em que estou triste e verbalizo, ou uma coisa que me preocupa, falar sobre isso para mim é muito pior. E com a tua terapeuta? Pois, se calhar lá está, é diferente, não é? Ok, sim. Mas quando falamos com os outros, isso provavelmente também pode estar um bocadinho associado, não é? E alguma crença que tu possas ter, não é? Que quando exteriorizas, ou seja, vão-me preocupar com o julgamento do outro. O que é que o outro vai achar do meu problema? Pois também há as pessoas por vezes também podem ter receio de desabafar com esse problema, não é? Sim, e isso muitas vezes acaba por ser algo que influencia, não é? E por isso é que um amigo não é um psicólogo, não é? Porque o amigo pode aí se calhar fazer um comentário, mesmo que seja sem esta maldade, em que
pode ativar, por exemplo, em ti, se calhar ativava este receio, ou então se calhar o meu problema é maior, ou porque esta pessoa também não conseguiu apresentar aqui uma solução, não é? Isto tem muito a ver também com, vou exteriorizar para quem, não é? Com que intenção, e dependendo um bocadinho também do problema. Para algumas pessoas falar para desconhecidos é mais fácil. Sim, sim, e a terapia é suposto criar este lugar seguro, não é? Para mostrar esta vulnerabilidade, para não haver, e esse é um exemplo básico. Imagina, se cá tu sentes este medo, se falares para um amigo, porque já tens medo deste julgamento, do que é que este amigo ou o que é que esta amiga vai dizer sobre o problema que tu estás a exteriorizar, enquanto que na terapia, se calhar sentes que é um lugar seguro e que não vai haver este julgamento. Ou então talvez porque nós também temos medo de mostrar a nossa fragilidade. Exatamente, e a nossa vulnerabilidade. Isso, claro que sim, o ser humano, não é? Tu demonstras esta vulnerabilidade e estas fragilidades nas tuas relações que são mais seguras. E sentes que isto está a mudar na sociedade? Sim, acho que lá está. As pessoas começam a procurar cada vez mais, não é? Esta parte da terapia, até como um processo de autoconhecimento. Acho que a parte da pandemia veio realmente trazer aqui este impacto significativo e sensibilizar para a saúde mental como um ponto realmente muito importante. E como é que se convence uma pessoa que tu sabes que precisa de terapia, está a passar por uma fase que nem um amigo, nem familiares conseguem ajudar e ela não aceita que precisa dessa ajuda? Como é que isto se faz? É uma pergunta complicada, porque um ponto base, não é? É a pessoa ter consciência que precisa desta ajuda e para a mudança, porque toda a gente à volta daquela pessoa pode dizer, ok, beneficiavas de terapia, a terapia vai-te ajudar nisto e nisto e nisto. Isto se calhar são realmente os pontos que quem está à volta pode dar, é dar este suporte, é até explicar isto, nós podemos ajudar, nós podemos ser colo, não é? Mas até aqui. A partir daqui, nós não vamos conseguir ajudar-te, então um profissional especializado vai conseguir dar-te essa ajuda. Isto é realmente aquilo que tu podes fazer só, mas tem que ser aquela pessoa a querer. Quase sempre quando a pessoa vem por obrigação à terapia, não é? Essa questão do compromisso não é não resultar, porque muitas vezes a pessoa depois vem, depois de uma consulta e depois de duas, a pessoa percebe até, não é? Mais ou menos o que é aquilo que é feito e consegue desmistificar e desconstruir aqui isto. Mas até perceber é um processo que depois é muito mais desafiante e a pessoa querer mudar é fundamental na terapia. E já te aconteceu por acaso teres um cliente que não foi capaz de falar ou ter aquele tempo, uma consulta em que basicamente pouco disse? Sim, e os silêncios também são fundamentais, não é? Porque o silêncio também é muitas vezes desconfortável. E este desconforto, e tu estares com a outra pessoa, só estares quando a outra pessoa também está neste silêncio, é fundamental, não é? Isto também te dá segurança, também te faz saber que a outra pessoa não vai embora. Ou seja, aquele conforto, não é? De que está ali alguém. Só às vezes só quer mesmo estar, não é? Só estar, sim. E eu acho que o poder, não é, da relação terapêutica também está muito nisso. É tu saberes que tens este conforto e que tu podes ser e estar naquele momento, naquela relação com aquela pessoa. É isto que te dá segurança para também te permitir abrir este mundinho interno. Um mundinho interno que ainda está longe de se perceber. Sim. Isto é aqui um quebra-cabeças, não é? Sim. Tu procuras sempre ir o mais profundo dos teus clientes, até porque tu tens vindo a fazer várias formações, uma delas hipnose, não é? Porque, como tu dizes, chega ali a uma parte, vais resolvendo, mas parece que fica sempre ali um gatilho, uma pontinha solta. É super importante por causa disso, não é? E eu ter formação em também diferentes áreas também me permite esta intervenção e o comportamento humano, não é? Todos nós somos diferentes e por isso conseguirmos ir ali com várias perspectivas e conseguir explorar a parte dos pensamentos, a parte das emoções, qual é que é este comportamento, ou seja, não ficar numa questão de ansiedade, não é? Não ficarmos ali também só à tona e perceber o que é que está para trás, estas crenças muitas vezes limitadoras, aquilo que vem da nossa bagagem familiar, isto é super importante. E sendo tu a psicóloga e lidando desde os mais pequenos até aos mais velhos, que sociedade é que está a ser criada?
Isso é uma pergunta um bocadinho generalista, não é? Ou seja, temos aqui muito esta questão da produtividade, como falámos há pouco, não é? Desta pressão para seres mais, para fazeres mais, em que mesmo nos mais pequeninos nota-se muito isto, a questão das tecnologias e eles próprios, não é? Terem que estar sempre a fazer coisas, terem que estar sempre... E a imagem? Com a parte hoje em dia, com as tecnologias, com as redes sociais, de que forma é que, imagino que mais as mulheres, mais as raparigas, de que forma é que isso também tem uma pressão... na pessoa? Muito grande, não é? Porque o fenómeno das redes sociais, aqui a parte da comparação é realmente ali a grande problemática, porque parece sempre que está tudo a acontecer, não é? E que a vida dos outros é sempre melhor que a nossa e que a imagem dos outros é sempre melhor que a nossa, e isto ativa em nós aquilo que são, se calhar, inseguranças e muitas crenças que às vezes até vêm de trás, mas... ficas sempre com aquela sensação que nunca chega, que nunca estás à altura, nunca és suficiente, não é? Tanto na parte da imagem corporal, mas também, não é? Em aquilo que muitas vezes vai sendo aqui demonstrado nas redes sociais e aquilo que vai sendo feito até faz-te sentir que nunca é suficiente. A autoestima trabalha-se? Trabalha-se, a autoestima constrói-se, sobretudo. A autoestima tem que ser aqui muito trabalhada e muito construída, e acho que é das bases mais importantes que nós temos. É a ideia que tu tens sobre ti própria, não é? A forma como tu te vês também vai moldar a forma como tu vês o mundo. Eu diria que são aqui umas lentes que tu não consegues quase que dissociar, não é? É impossível retirar estas lentes, e por isso elas têm que realmente que estar saudáveis, que têm que ser construídas, e tens que ter estas crenças também aqui trabalhadas. Isto não significa que vais te sentir sempre capaz de tudo. Não, ok? Desengane-se quem acha que estamos sempre seguros, confortáveis em todas as situações. Não, há situações na nossa vida que nos vão deixar aqui um bocadinho mais desconfortáveis e que vão ser mais desafiantes para nós, mas o truque está em tu saberes lidar com essas situações, em tu conseguires entender o impacto real que essas crenças têm em ti. E o subconsciente educa-se? O subconsciente educa-se. Tu consegues educar aquilo que tu pensas, não é? E, efetivamente, é o segredo. Pelo treino, sim. Muito, eu digo muitas vezes que faço muito esta comparação até em consulta, ok? Quando eu trabalho a parte dos pensamentos automáticos, aquilo que nós chamamos de reestruturação cognitiva, como é que nós questionamos estes pensamentos, fazemos aqui a substituição por pensamentos mais saudáveis, eu digo muito que isto requer também aqui alguma consistência, tal como no treino, não é? Ou seja, quando nós queremos ir correr a meia maratona, nós convém que façamos aqui alguns treinos antes. E aqui exatamente a mesma coisa, é esta consistência, é o facto de tu parares, de tu olhares para aquilo que tu estás a pensar, de tu ires moldando estes pensamentos nas diferentes situações, que faz com que também, que o teu pensamento fique muito mais saudável e que seja mais fácil para ti lidar. E que exercícios é que tu aconselhas para se treinar o subconsciente? Esta escrita é essencial, não é? Esta parte aqui da escrita terapêutica, que é muito tu conseguires identificar aquilo que tu estás a pensar e a sentir nas diferentes situações e fazeres esta substituição aqui por pensamentos mais saudáveis. E depois depende, não é? Desta parte que tu me estás a falar aqui do subconsciente, isto poderíamos ir falar aqui de muita coisa. Claro. Não é? A influência mas disto... falo, por incrível que pareça, isto é um assunto que me fascina e inclusive li um livro, não sei se tu sabes, que chama-se O Poder do Subconsciente, em que te dá truques daquilo que tu podes fazer para educar o teu subconsciente. E numa fase mais difícil da minha vida, esse livro veio precisamente a calhar, um dos truques que o livro dizia era eu poder ler ou ver ou pensar em frases que me pudessem fazer acreditar que aquilo era possível. Imagina, o dia de hoje vai correr melhor, o dia vai ser melhor que ontem. Sim. E então ele dizia, espalha essas frases por sítios da casa onde tu passas, porque tu vais ler e tu vais pensar sobre isso. Sim. E então, basicamente, isso levava a que o meu subconsciente se habituasse àquilo que eu estava a ler. Claro. Isto faz sentido? Faz sentido, está muito mais ligado aqui à parte da psicologia positiva também, não é? Este poder das afirmações, mas que tudo nos influencia, não é? Há aqui imensas coisas, a questão das afirmações, os próprios até, não é? Uma imagem, isto é sempre muito sugestivo, inclusivamente na parte da ansiedade, não é? Há técnicas que tu usas que têm muito a ver com estas autoafirmações, com o imaginares, não é? O teu lugar favorito, são coisas que te ajudam a centrar em coisas que são significativas para ti, não é? Isso é super importante. O facto de tu veres, o teu cérebro vai ficar mais alerta então a essas uma boa dica para as pessoas que... Exatamente, sim, a parte das afirmações. Contudo, dou-lhe uma alerta também, não é? Porque muitas vezes o que é que acontece nesses casos? É só pensar que vai correr tudo bem.
E depois temos pessoas frustradas porque não é bem assim tão fácil. Claro. Pronto, não é? Portanto, tem que haver equilíbrio, como em tudo. Ok? Essas afirmações podem ajudar, isso é uma ótima dica, mas permitir estar com uma atenção plena naquilo, que aqui isto me desperta, não é? Ou seja, adaptar muito aquela afirmação àquilo que é o contexto de vida da pessoa naquele momento, o que é que aquela pessoa está a pensar e a sentir naquele momento, e saber que é um processo, não é? Ou seja, certamente quem aplica esta estratégia, que não sei se aplicaste, mas não vai sentir uma melhoria instantânea, não é? Que é isto que muitas vezes as pessoas procuram. É um processo e que tens que saber também acolher esta frustração que às vezes resulta disto. E às vezes é importante saberes que o cenário não é correr tudo bem à primeira. Não vai. E temos que saber lidar com isto. E para terminarmos, o que é que te faz correr por gosto e não te cansa? A psicologia. Diria que é realmente aqui o grande amor da minha vida, porque desde sempre, lá está, que quis ser psicóloga e sou muito, muito feliz e grata pelas pessoas que eu acompanho, a bagagem que elas conseguem aqui partilhar comigo, não é? Traz-me também muita aprendizagem para mim e o papel, sentir que tens um papel aqui que é importante nesta transformação, não é, que a pessoa está a fazer, e confiar em este papel é de uma gratidão imensa e por ser constante aquilo que faço também. Obrigada, Tânia. Obrigada por esta oportunidade de falar aqui de uma área que me fascina tanto e sensibilizar, não é? Também pessoas para cuidar aqui da saúde mental delas.